Bom dia! Vamos à leitura das senhas diárias para o dia de hoje, dia 25 de agosto de 2022, uma quinta-feira. O primeiro versículo indicado para o dia de hoje é do Salmo 55, versículo 16, e diz: Eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Depois da oração, que é feita por uma cristã da Síria, eu vou falar um pouquinho desse invocar e salvar, tá? Num conceito teológico. E o segundo versículo vem de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor. Nele temos esperado que ainda continuará a nos salvar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor. Então, um versículo de Salmos, do livro dos Salmos, cerca de 2.400 anos atrás, esse versículo escrito, de Coríntios, cerca de 1930, 40 anos atrás. E agora vem então a oração escrita por uma mulher síria, não diz aqui o nome, então bastante atual, deve ser do ano passado ou retrasado, no máximo retrasado, 2021 ou 2020, e que é então atual. E aí vou refletir sobre invocar a Deus e Deus salvar, tá? A oração então diz: assim como acalmaste a tempestade, afasta a nuvem escura e sara as feridas. Seca as lágrimas e traze de volta aqueles que estão tão distantes. Devolve o riso ao rosto das crianças e volta a trazer vida às casas abandonadas. Deus ouve nosso pedido pela Síria. Ouve nossa oração. Então, o pedido dessa mulher síria. A Síria passa por muitos tumultos, principalmente o oeste, norte da Síria, toda a questão ali árabe, tribos árabes antigas que não se adaptaram bem à nova civilização moderna, nunca tiveram contato com a modernidade praticamente. Essas tribos são disputadas por vertentes fundamentalistas do islamismo, vertentes fundamentalistas. Eles são uma pequena parte do islamismo, assim como tem vertentes fundamentalistas no islamismo, muçulmanos, existem vertentes e correntes fundamentalistas no cristianismo. E as duas são fanáticas e querem obrigar todo mundo a pensar como eles. Você sabe disso. E esses lá estão bastante armados, então tem guerra. Por isso, essa mulher síria chora pelas crianças que não riem mais, pelas pessoas que abandonaram suas casas, saíram do país, e pede a volta da paz, do fim dessa guerra
inútil, porque é baseada em fundamentalismo. Fundamentalismo é cegueira, certo? E se Deus nos salva, Deus nos salvará. Em primeiro lugar, não vamos ser fundamentalistas. E não vamos ser infantis. A fé infantil acha que então vai vir uma energia, um super-herói. Deus então é um super-herói, uma energia mágica. Diz muito bem a mulher síria da oração, continuam nos ajudando através das orações. As orações não são só palavras, são também ações. A melhor oração é o amor. Então lutemos pela paz e condenemos a guerra em qualquer lugar, como agora atualmente na Ucrânia. Assim, pela oração, que é ação, Deus salva, se põe ao lado dos que sofrem, dos que estão abalados até na vida das crianças, das suas famílias, seja pela guerra, seja pela fome, seja pela injustiça. Falei bastante. Vamos ao primeiro texto, que vem de Romanos 11, 13 a 24. O apóstolo Paulo sabia falar de um jeito muito esquisito. E isso foi para a época dele, para a comunidade dos coríntios naquela época. E muitos hoje não vão nem entender, porque nunca viram um enxerto de planta. Eu já. É praticamente uma transposição de órgãos. Se pega um pedacinho de uma planta e se coloca em outra planta. Claro, é menos complicado que transplantar um órgão humano, porque do lado de fora, é na casca. Se corta um pedacinho de uma planta, se vai a outra planta e tira um pedacinho dela e coloca esse pedacinho de uma planta na outra. Isso é um enxerto. Então, o Paulo estava lidando com a questão de Jesus ser um judeu e ele estar falando sobre um judeu para não-judeus. Então, ele está fazendo um transplante e está dizendo que eles não precisam virar judeus. Eles só receberam o transplante com o Espírito do Messias, que transforma as vidas. E diz para os judeus, vocês não são nada santos não. Muito pelo contrário, vocês podem ser cortados fora porque viraram oliveira braba, são galhos que não produzem mais fruto. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Gosto do que eu faço. Para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo. Até pensa que seu povo pode ser salvo e salvar alguns deles. Porque o povo judeu, em boa parte, apodreceu, né? Quando não aceita a revelação em Jesus. E se forem santas as primícias da massa, complica tudo, enfio massa aqui no meio, mas é a planta, tá? Igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a sua raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. A raiz é o Deus Javé libertador, certo? Ninguém se glorie por achar esse negócio, porque eu sou
desde a raiz sou cristão. Ou será? Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Pelos frutos os conhecereis se são verdadeiramente seguidores do Deus Javé Libertador. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, tu também serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado da que, por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, boa raiz, boa seiva, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ninguém tem Deus como uma coisa natural. Tu precisa ir à raiz, a seiva, que é a vontade, que é Deus Javé Libertador e sua vontade. É, assim, é complicado, mas não é tão complicado. Fica bem claro. O segundo texto, que é aquele que eu não leio, está falando sobre o rei Davi, e ele ontem estava fazendo um culto, todo cheio de frescura, e no capítulo de hoje, o capítulo seguinte, ontem era 17, hoje é o 18, e no 18 ele está fazendo guerra e fazendo escravos e roubando tudo de quem ele ganha. Às vezes o ramo apodrece. Na verdade, o Davi sempre foi mercenário, sempre gostou de poder e grana. Cuidado, pelos frutos conhecereis os ramos. Você, eu, somos ramos. Busquemos a seiva. Um bom dia.